Oh Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Aleluia, ribaste cantaribas. Santo, 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 Santo. Toda honra, toda glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive, aquele que fala, aquele que ensina. Santo, Santo, Santo. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo, 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 Santo. Oh, Santo, Santo. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar nessa manhã. Você é bem-vindo aqui. Bem-vindo à presença de Deus. Aleluia. Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele faz uma igreja abrir no domingo pela manhã. Pessoas se levantarem da cama. Glória a Deus. E aí Ele me dá uma palavra para você. Glória a Deus por isso. Aleluia. E o tema dessa manhã é um tema interessante, que o Senhor colocou no meu coração. Tem que baixar um pouquinho o microfone. Aleluia. Glória a Deus. O tema que Deus colocou nessa manhã é algo que talvez venha a contradizer a nossa linha de pensamento como cristãos modernos. Vou te fazer uma pergunta, vou começar a mensagem com uma pergunta. Qual era, no tempo de Jesus, quais eram as pessoas que Jesus mais confrontou pela sua religiosidade, pelas tradições? E Jesus estava sempre no embate com uma turma que também estava sempre querendo pegar ele em contradição. Você lembra quem era? Essas pessoas, esse grupo religioso da época, que Jesus estava sempre chamando eles de hipócritas. Os fariseus. É ou não é verdade? Ele estava sempre no embate. Ele talvez não tratou o pecador, talvez não, ele não tratou a prostituta, o pecador, o enfermo, o leproso, que eram discriminados na época com tanta dureza, quanto ele tratou os fariseus. É ou não é verdade? A ponto de chegar na cara deles e dizer: vocês são hipócritas, raça de víboras. O que ele estava dizendo automaticamente com isso? Se alguém me chama de hipócrita, raça de víbora, e eu estou no ministério, eu vou para o inferno, eu estou me condenando. Porque se o mestre, o Deus, Filho do homem, o Cristo, condena me chamando de hipócrita e fariseu, e eu não aceito, porque os fariseus não aceitavam, então automaticamente eu já estava condenado, se não me arrependesse, como eles não se arrependiam e mataram o Cristo. Então esse grupo de pessoas foi violentamente, fortemente atacado por Jesus, atacado num bom sentido, né? Jesus estava alinhando eles. E se eu te disser, nesse dia de hoje, você que está aqui me escutando, que Jesus era um fariseu? E se eu disser para você que Jesus era um fariseu? Você já pensou sobre isso? Alguma vez você já ouviu falar sobre isso? Pois essa manhã eu quero te provar que Jesus era um fariseu. Lembrando que fariseu não era uma ofensa, que fariseu era um grupo religioso na época, que tomou a frente nas questões. Na verdade não era só da época, esse grupo já vinha cuidando, eles eram o grupo de levitas que cuidavam das coisas do templo.
e que haviam basicamente dois grupos, os fariseus e os saduceus. Paulo era um fariseu, estudado aos pés de Gamaliel, diz a Bíblia, que era um rabino. Então hoje você vai entender um pouco disso, e entender que muito do discurso de Cristo, de Jesus, era o mesmo discurso dos fariseus. Por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam. Como hoje tem pessoas que dizem que a gente não morre, dorme, que a gente não vai ressuscitar, que vai acabar tudo. Então havia esses grupos religiosos na época. E essas eram as escolas que tinham. Então os fariseus, a palavra fariseu, ela significa separados. Eram os prushim, no hebraico. Só sabia ler e escrever naquela época quem tinha frequentado uma escola farisaica. Pra você ter uma ideia. Então se você disser que Jesus não era um fariseu, ele não sabia ler nem escrever. Isso não é uma verdade, porque ele leu as escrituras. Isaías 60 foi a primeira escritura que ele leu quando ele se pôs à frente no templo, mostrando também que ele tinha autoridade para isso, porque não era todo mundo que entrava numa sinagoga, chegava na frente, abria as escrituras e lia. Ele era um rabino, e Jesus foi chamado de rabi, mestre. Então ele era um rabino, como Gamaliel foi de Paulo, seu rabino. Jesus era um rabino dos seus 12 discípulos, por isso ele podia ter discípulos. Ninguém tinha discípulos se não fosse um rabino. Então, para ser rabino, você tinha que se formar, frequentar uma escola dos fariseus. E o que os fariseus faziam? Eles cuidavam da lei, eles eram zelosos. Os fariseus, eles eram uma seita religiosa, chamado de Shissidim, que eram os piedosos. Então, por muito tempo, então Jesus ainda era uma criança. Você lembra que ele vai até o templo e conversa, quando os pais deles vão a Jerusalém e esquecem o menino, ele está onde? Conversando e debatendo com os sacerdotes, e com os fariseus da época. Eles é que cuidavam, eles é que eram sacerdotes da época, e os doutores da lei. Então essa seita se tornou tão revolucionária, tão zelosa com a palavra de Deus, com a Torá, que era o Antigo Testamento, que eles então ficaram muito conhecidos pelo cuidado, pelo zelo, pela palavra, pela pregação e pela interpretação dos textos bíblicos. Ou seja, eles eram os top daquela época. Só que eles começaram a ficar, como muitas igrejas, muitos movimentos de avivamento, tradicionais demais. Porque nós temos essa religiosidade de endeusar Jesus de tal forma que ele não apresentasse características humanas. E a Bíblia diz que ele foi chamado do Filho do Homem, porque Jesus era totalmente humano. E para poder se mover, por que Jesus começa o ministério com 30 anos? Porque só teria voz em sinagoga, de pregação, e só poderia ser um mestre rabínico a partir dos 30. Então ele pacientemente espera até os 30 anos, com todo o poder e a glória dele. Ele espera até os 30 anos para poder começar o seu ministério. Que paciência! Imagina você saber de novo que você tem algo para fazer, e você espera, para que você tenha voz, para que as pessoas te ouçam, para que você possa formar os teus discípulos então. E dentre os fariseus haviam duas escolas rabínicas. Era a escola de Chamarim e a escola de Hilel. E pelo discurso de Jesus, ele pertencia à escola de Hilel. Eu te provo isso tudo na Bíblia hoje. Mas para que nós vamos estudar sobre isso? Bom, porque é importante você saber. Mas isso tem a ver com a tua vida hoje.
Isso que eu quero te mostrar nessa manhã. Tem a ver com o teu chamado. Porque muitos vêm me perguntar: eu tenho um chamado, eu tenho que largar tudo, eu tenho que me isolar das pessoas, eu tenho que sair de onde eu estou para poder ser o cristão que eu sou. Você vai ver que não, que você foi posto onde você está propositalmente. Porque para implodir com algo, você tem que estar dentro de algo. Tua família, tua casa, teu trabalho não são coincidências na tua vida. Esses chatos que te cercam, esses que te confrontam, esses que você não aguenta mais, tem um propósito de Deus nisso tudo. Não foi diferente com Jesus. Ele não foi um isolado. Ah, mas João Batista foi apóstolo. Também não. João Batista, ele pertencia a um grupo de pessoas na época. Se ele não aderiu àquela seita, a gente fala seita religiosa, né? Não era no pejorativo que tem hoje, né? De seita. Não, ele pertencia a um grupo dos escribas da época. Se crê que João Batista pertencia a um grupo de escribas da época, que foram os que escreviam, o escriba é quem escrevia e transcrevia os manuscritos. E se você já ouviu falar das últimas descobertas de mais de 1000 manuscritos na caverna de Qumran, que foi a última grande descoberta arqueológica, onde tinha muitos manuscritos da Bíblia ali confirmando, porque hoje você tem mais de 5.000 manuscritos da Bíblia. E João Batista era um deles. Eram os seleutas. Era uma seita religiosa que se isolava no deserto, se consagrava a Deus. E como é que eu sei que João Batista pertencia? Porque essa seita comia gafanhoto, mel silvestre e se vestia com pele de camelo. E vivia nos desertos. E João Batista tem essas mesmas características. Então isso está mostrando que eles não eram homens isolados. Eles eram pessoas que Deus colocou dentro de sistemas para que pudesse ter legalidade. Mas eles confrontavam, porque eles traziam a presença de Deus como prioridade, ao invés da tradição. Por isso que essa palavra é tão importante para ti, sim. Porque a crise de muitos crentes é essa. Pastor, meu marido não tem condições. Como eu vou vir à igreja se ele não gosta, ele não concorda? Minha esposa, meus filhos, meu trabalho não me dá condições. Pois é lá que o Senhor te pôs. E é lá que você vai ter que ter legalidade. Muitas vezes confrontando, sim. Mas muitas vezes suportando, porque você está debaixo de autoridade. Então, enquanto Jesus não era um rabino, ele não podia. Você não vê o Jesus, antes dos 30 anos, confrontando os fariseus. Não. Você sabe que onde Jesus morava, em Nazaré, era uma rua, não era uma cidade gigante, amados. Naquela época, você tinha a capital ali, Jerusalém. Jesus foi para lá depois. Mas você imagina que se tinha vilarejos, antigamente, pouca gente, geralmente feito por pequenas tribos, pequenas famílias, primos. Então Jesus, ele nasce em Nazaré, numa rua, com casas, que nem é para fora. Ali tem uma venda, ali você compra, ali você tem os primos, ali você tem o teu tio que mora do outro lado, e ali estava a turma. Então quando ele começa, aquele menino, que fez a escola rabínica, estudou, sabe ler e escrever, metido mais dos primos ali, né? Começa a pregar o evangelho, fazer curas e milagres na rua dele, naquele vilarejozinho ali. A turma diz: quem esse não é o filho do José? E da Maria? Como milagre? Como assim milagre? Eu me lembro quando
eu comecei a orar na igreja e começaram a acontecer milagres. Eu devia ter uns 20 anos de idade, e eu assisti uma pregação sobre milagre. Assisti naquela época da fita de vídeo, cassete, e eu assisti uma escola que a pessoa ensinava a fazer milagre. Braço crescer, perna crescer, coluna se endireitar. Eu cheguei na igreja, me deram a palavra, eu falei, hoje Deus vai curar aqui. E eu só me olhou, o pastor já ficou preocupado. Eu botei o microfone para esse menino. Era líder de jovens, que é o caminho. Primeiro fui líder de juniores na igreja. Não tem nada para fazer na igreja, tem que liderar, vamos inventar, não tem grupo de juniores, não tem, vamos abrir um grupo. Assim fazia. Depois fui líder de grupo de jovens, a gente ia escalando assim, né? Diácono, tudo a gente passava por ali. Era só ter uma vaguinha para quem queria trabalhar, nunca é problema. Quem quer trabalhar, serviço sempre tem. Se não tem, a gente inventa. E aquele culto, eu acho que era no domingo à noite, se eu não me engano. E eu já tinha combinado com mais 2, 3 loucos, né? Pastor Jander, outro pastor, amigo meu. Eu disse, na época ninguém era pastor, era tudo jovem, né, agitador. Falei, hoje eu vou fazer um culto de milagre, se prepare, vamos chamar as pessoas à frente, e vai crescer braço, vai crescer perna, vamos. Só que não avisava o pastor. O pastor era o último a saber, ele ficava doido, né, porque a gente era muito, não tinha protocolo, e aprendendo, errando, acertando, porque era uma igreja tradicional. Então, se pedisse também não ia deixar, não, só um pouquinho. E eu lembro que aquele culto, falei, agora todo mundo fica em pé na igreja. O pessoal ficou em pé. Falei, estica o braço e mede aí a tua mão. Tem que fechar certinho aí, irmão, mão com mão. Se dá desvio, é porque você tem desvio na coluna. Você tem um braço mais curto que o outro, uma perna mais curta que a outra. E Deus vai curar hoje. A turma, bem faceira da igreja, lotada, esticou o braço. Então, quem viu que tem, vem aqui na frente que nós vamos conferir. Tumulto, o pastor já, o que esse cara vai fazer? Vai crescer braço, nunca tive que crescer braço, né? Nem milagre acontecia que dirá crescer braço. Falei, vem na frente, e veio. Amado, tinha gente, tinha um que era todo torto na igreja, né? Mas dava isso aqui de diferença, eles esticavam a mão assim, dava isso aqui. Braço cresce, e os braços crescendo, coluna endireitando, chegava a balançar a camisa. Foi um milagre forte de Cristo, foi uma noite forte. E a igreja veio abaixo, e o pastor ficou apavorado, e deu tumulto. Ele nos chamou, ele falou, que negócio é esse aí, de onde é que vocês tiraram essa coisa aí, que não tem, simplesmente acorda um dia e resolve fazer milagre. Ele falou, vocês não falam nada. Eu falei, pastor, desculpa, a gente, né, é Deus, o poder de Deus é para fazer. Não precisa, né? E eu me lembro que a esposa do pastor falou o seguinte, ela falou, pois é, mas isso aí é muito relativo, porque se a pessoa fica assim, se ela vira, o braço vira, aí parece que é menor que o outro. Eu falei, o quê? O que você está dizendo? Sim, porque isso aí, falei, então, somos tudo charlatão. Eu já fiquei jovem, né, 20 anos, já fiquei brabo. Eu falei, então estou enganando o povo. Foi eu que não preciso, estou lá estudando, estudava a semana inteira em Rio Grande, fazendo minha engenharia química, e vinha fim de semana para cá para trabalhar na igreja, para tocar nos cultos. A gente tocava, aí pegava lá, às vezes eu saía assim, eu tocava no culto, saía, juntava os instrumentos, saía tinha uma cortina assim nos fundos, saía pela cortina. Meu pai já estava na frente da igreja esperando para nos levar para a rodoviária, porque nós tínhamos aula no dia de manhã bem cedo, então só fazia o louvor, porque não tinha mais quem assumisse. E assim nós ficamos anos inteiros fazendo esse tipo de coisa. Então Jesus chega em Nazaré, cresce com eles, aí daqui a pouco, com 30 anos, braço crescendo, perna crescendo, coxo levantando, e falando, pai, esse aí não é o menino aquele, o filho do José ali, o carpinteiro? Não pode ser, tem o sapateiro, tem o outro ali daquela casa ali, tem o primo e a prima Maria, que a prima Maria, todo mundo sabe da história dela, né? Ela engravidou de alguém e José assumiu. Ora, isso aí, aqui na rua todo mundo sabe que Maria, porque Espírito Santo não engravida ninguém, né, amados? Por favor, né?
Imagina na vizinhança, tua filha vai lá, engravidou do Espírito Santo. É para conta outra, né? José quis fugir, aí o anjo mandou ele voltar. José pensou fugir, mas pensou melhor, vou assumir essa menina. De repente o filho era dele mesmo, ele que fez a bobagem, criaram a situação toda. Esse era o comentário da vizinhança, só uma vida enredada. Tanto foi a pressão que Maria teve que passar 6 meses na casa de Isabel, lembra disso, da prima dela? Porque a pressão do falatório disso que me diz que do rebuliço que deu naquela época, que menos que se acreditava que o Espírito Santo visitou alguém, porque isso nunca tinha acontecido antes, vai acontecer ali na nossa rua, justamente. Você está entendendo? Então parece que às vezes esse lado humano a gente isola quando é o Santo Antônio, quando é o santo não sei quem, quando é Jesus, os discípulos, a gente santifica. Isso é uma cultura nossa aqui no Brasil, a cultura de santificar e santificar pessoas. O apóstolo Marcos, o apóstolo Leandro, o irmão que começou ali agora a trabalhar na igreja, já é alguém que já se santificou um pouco mais, então ele já tem daqui a pouco já tem seus seguidores, que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Aí cai o pastor fulano lá, não, gostava, já não gosto mais, vi que ele caiu em pecado, já excluo da minha lista de santidade. Isso é uma religiosidade. Por isso que eu quero te mostrar essa manhã, que Jesus ele era um fariseu. E que ele confrontou, na época, porque é para isso que Deus te colocou lá, onde você está. Para que você confronte de uma maneira, claro, correta, porque Jesus confrontou, porque tinha autoridade e porque tinha uma palavra forte, e sofreu perseguição, e nem por isso deixou de sofrer perseguição. Então quando você começa a querer pregar o Evangelho, viver uma vida com Deus, e só a tua vida, às vezes nem as tuas palavras confrontam pessoas, e você é perseguido, você não gosta. Eu já vi pessoas se divorciar por causa do Evangelho, porque um converte, o outro não. Aí o convertido não quer estar com o outro, que esse ímpio aí, porque ele não suporta estar ali e estar com Deus. É um confronto. Mas a Bíblia diz o contrário: se o ímpio quiser deixar, que deixe, que vá embora. Mas o crente, ele não fala. Se o ímpio não converter, deixa ele. Isso não está na Bíblia. Então a gente fica inventando, em nome da religião, em nome da igreja, em nome do Evangelho, inventando coisa para poder fugir daquele chamado. Imagina Jesus então fugindo das escolas e diz: eu vou fundar uma escola para mim sem ter passado por uma. Não tem como você ser advogado sem passar pela escola de direito. Não, mas tem sim, eu sou autodidata. Não, você tem que pertencer a um mestre, você tem que estar debaixo de uma cobertura. É isso que Jesus sabia. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Você está me entendendo? Mas até agora você está acreditando no que eu estou falando. Eu quero te mostrar biblicamente, certo? Quem cumpria o ofício de copiar a Torá eram os escribas, não confunda. Os fariseus, eles faziam a interpretação dela. Vê se você entende. Alguém escreveu a Bíblia, eu aqui faço a interpretação para ti. Então eles eram os pregadores da época, zelosos, cuidadosos. É que nem hoje, se eu começar a pregar coisa que for absurda, você vai dizer: não, só um momento. Então eles não pregavam coisas absurdas, pelo contrário, eles traziam a doutrina para todo o povo corretamente, pregando nas sinagogas e levando adiante. Você entende? Inclusive foram eles responsáveis por um grande avivamento e uma liberdade, porque foram eles que ensinaram ao povo que o templo
Não era o único lugar de se falar a palavra, que eles podiam falar a palavra de casa em casa. Eles chamavam casa de reunião, casa de estudos, ou casa de oração. Lembra que Jesus falou em Mateus 21:13? E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Depois ele mesmo confronta os fariseus nesse sentido. Mas como é que eu vou saber onde mostra que Jesus era um fariseu? Bom, o primeiro texto que eu quero ler contigo, já vou sair mostrando para ti, foi o seguinte: João 1,19 diz assim: e este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, e aí estão os fariseus. Então, os judeus enviaram os fariseus, como os fariseus eram zelosos da época, e João começou a pregar o evangelho, Jesus ainda não, eles enviaram discípulos seus para João, perguntar o seguinte: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Deixa eu ver aqui, eu não sou o Cristo, disse João. E perguntaram a ele, pois, és tu Elias? Você está vendo? Eles estavam esperando se cumprir uma profecia que dizia, foi o último versículo do Velho Testamento, lá em Malaquias, Miqueias 4:6 ali, que diz que nos últimos dias restauraria o coração dos pais aos filhos, e virá o profeta Elias, e fará a restauração do coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não amaldiçoe essa terra. Você está entendendo? Então eles aguardavam por uma promessa, que o profeta Elias ia voltar, até porque ele foi arrebatado na carruagem de fogo. Então tinha uma lógica que ele voltasse em pessoa, e você vê que eles não duvidavam. Eles foram verificar, tipo assim, reuniu aqui, tem um cara pregando lá, e ele prega uma coisa estranha, importante, uma restauração, porque foi isso que Jesus veio, João Batista veio preparar o caminho para a vinda do Messias. Então ele começa a falar em restauração, em princípios, começa a batizar pessoas, e esse grupo de sacerdotes e levitas, sacerdote é quem cuidava do templo, levita eram os que serviam no templo, dentre eles os fariseus. Vou te mostrar. E eles vêm questionar: é tu Elias? Eles viram que havia uma característica de Elias em João, porque Elias também andava pelos desertos, também vinha operando e pregando arrependimento, tanto que o discurso de Elias era esse: até quando cocheareis entre dois senhores? Ou você serve Baal, ou serve a Deus. Elias luta contra Jezabel também, porque a Herodias, que era a mulher do irmão de Herodes, Herodes manda matar o seu irmão para ficar com a mulher dele. Essa mulher é Jezabel, e Herodes é a figura de Acabe. Então o ministério, eles reconheceram que João Batista tinha um ministério como de profeta Elias. E eles perguntam: és tu Elias? És tu o Cristo? Ele falou: não. Respondeu ele: não. És tu profeta? E ele respondeu: não. Disseram, pois, quem és? Para que podemos dar resposta ao que nos enviaram. Esses eram discípulos. Que diz de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quer dizer, João Batista sabia quem era, e deu para eles a informação necessária, não negou. Você vê que havia respeito entre eles. Ele falou: diz para eles que eu sou esse que fala lá em Isaías, que viria aquele que endireitaria o caminho para a vida do Messias. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Está vendo aí? Por isso que é importante você conferir a Bíblia, porque senão você ouve tudo e diz: o meu pastor falou que Jesus era fariseu. Aí você fala isso num lugar, vamos dizer assim: para com isso, que bobagem é essa? Aí você não sabe nada, você não leu, você ouviu eu falar. Então, por favor, vem à igreja, traga a tua Bíblia, porque eu sou mestre, apóstolo, pastor, mestre, evangelista, o que você quiser, na hora que precisar. Também sei lavar banheiro, sei fazer café, se precisar, aí estamos aí, serviços gerais. Mas você não pode ouvir um mestre, o mestre se incomoda, que nem chegar na sala de aula,
e os alunos vinham sem caderno. Não vão vir. Não vou na minha aula, não vai vir. Desculpa, na igreja pode fazer uma bagunça santa, mas na escola não vai fazer. Eu mando sair da aula. Cadê o caderno? Não trouxe. Sai, vai lá para a coordenação e liga para a tua casa. Avisa o teu pai que aqui sem caderno você não entra na minha aula. É que na igreja a gente fica bonzinho, deixa os irmãos chegar sem Bíblia, não traz caneta, só quer receber e vai embora para casa cheio de problema. E ainda manda o WhatsApp depois: apóstolo, ora por mim. Mas eu não estava na igreja de manhã, estava, mas eu vou voltar às 4, às 16 e às 20 horas para ver se eu recebo, até eu receber. Mal sabe ele que é dentro do quarto que está o segredo dele receber a resposta. Mas está bem, tudo bem. Não sou eu que vou brigar aqui esta manhã. Amém. E aqui diz assim, no versículo 24, grava bem: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então os fariseus não estavam excluindo que poderia se levantar alguém, Elias teria que vir, porque os fariseus e o Messias estavam para chegar, eles sabiam disso. Todos sabiam naquela época, por essa época que o Messias ia vir. Tanto que Herodes, quando os reis magos vêm, ele manda chamar, que ele soube que os reis magos teriam localizado o Messias. Todos esperavam, por essa época, havia uma movimentação que o Messias viria, então tudo eles conferiam para ver, porque muitos cristos se levantaram naquela época, muitas seitas se levantaram, e muitos se diziam Cristo, inclusive Herodes, que ganhou o título de Messias, por isso que eles cunhavam na moeda o rosto deles, e atrás botavam um símbolo messiânico, porque todos se intitulavam Messias para ver se tomavam governo. Só que por quê? Porque eles achavam que o Messias que viria seria alguém de guerra, como Davi, porque como era filho de Davi, Davi foi conquistador. Na ideia deles, o Messias era alguém de conquista, que ia libertar os judeus de Roma, que estavam sob a opressão de Roma. Então Roma tinha medo desse tal Messias que todos anunciavam que viriam por aquele tempo. Quando os reis magos chegaram, a viagem era tão longa que Jesus já não era um bebê na manjedoura, ele já devia ter uns 2 anos de idade. Pois é. Você precisa conhecer as Escrituras. Aí começa a quebrar assim o que eu aprendi, o que o filme de Hollywood me passou. Não é assim. Havia contexto da época. E João Batista recebeu uma visita dos fariseus, questionando ele, e olha o que ele disse. Então lhe perguntaram: por que batizas? Pois se tu não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta. Então eles aceitavam o batismo também. Mas tu, por que tu batiza? Elias pode batizar, o Cristo também vai poder batizar, e os profetas também fazem. Mas tu batiza por quê? Quem tu é? Eu sou. Vamos lá. E João respondeu: eu batizo em água. Agora escuta. Mas no meio de vós está um que vós não conheceis. No meio de vós quem? Hein? Aí, de novo, você não pegou. Versículo 24. Os que tinham sido enviados a eles eram dos fariseus. Versículo 26. Respondeu João: eu batizo em água, mas no meio de vós, fariseus, tem um que vocês não conhecem, já está lá dentro infiltrado no vosso meio. Ele já está lá, você não conhece quem ele é. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro, é aquele ali que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu disse: depois de mim veio um varão que passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia.
E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba repousar sobre ele. Você está entendendo? Só com isso aqui eu já te provo que ele era fariseu. Quer dizer, Jesus entra na escola farisaica, aprende a ler, escrever, aprende as escrituras, a interpretação zelosa dos fariseus. E por algum motivo aqueles fariseus vão se engessando e ficando tradicional, como algumas igrejas que avivam e depois se tornam tradicionais, porque começa a se apegar à letra e não ao espírito. Então Jesus falou: por causa da vossa tradição, invalidasse essa palavra de Deus, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então não é a questão da mudança da letra, é a questão da mudança da interpretação. Quando me convém interpretar dessa forma, quando me convém justificar meu divórcio, quando me convém justificar que eu tive que botar um filho para fora de casa porque ele me desobedeceu, quando me convém que eu tenho que sair da igreja porque não, afinal de contas, eu não estou concordando com algumas coisas, nem sei bem o que é. Quando me convém, eu manipulo a palavra. E os fariseus, por causa de muitas coisas, muitas questões, eles começaram. Só que havia duas linhas também dentro dos fariseus, que eu te falei aqui: a linha dos Chamarim, discípulos do Rabi Chamarim, e do Rabi Hillel. Tinham dois rabinos fortes naquela época, e tudo indica que Jesus estava na linha do rabino Hillel, que ele seria discípulo desse rabino, que ele teria estudado aos pés desse rabino. Você está entendendo? Te mostro por que também, ainda hoje. Não perca, não desliga. Os Chamarim, eles eram uma seita mais rígida, mas teve uma vez que Jesus concordou com eles, num ponto. Te mostro também nessa manhã. Está preparado? Quer me acompanhar? Consegui te convencer que você precisa me ouvir hoje? Aleluia. Não sei você, mas eu sou apaixonado por esses temas, onde mostra que se Jesus desceu do céu, virou um homem de carne e osso, e quando ele ressuscita, eu quero perguntar para você uma coisa: quem ressuscitou? Se nós somos triunos, corpo, alma e espírito, quem ressuscitou? O Espírito de Jesus ou a carne de Jesus? Os dois? Então vou fazer uma pergunta: quem morreu? O Espírito é imortal. Quem morreu foi a carne, quem ressuscitou foi a carne. O Espírito de Jesus nunca morreu. O teu espírito nunca vai morrer. E Jesus, quando ressuscita, escolhe ressuscitar somente em espírito ou ainda em carne e osso? E quando ele sobe para os céus, só sobe o espírito ou também sobe a carne e o osso de Jesus? Também. Então ele inaugura no céu uma nova raça. O que ele havia criado na terra, raça humana, para ele deveria ser tão melhor do que um anjo, que ele resolve ser o primeiro, o primogênito de uma raça humana nos céus. E eu achando que ser homem era ruim. Essa porcaria de ser raça humana, queria ser um anjo, voar. Falou: voar é o que vocês mais vão fazer aqui, meu filho. Não precisa ter asa para voar, não. Aqui no céu voa de qualquer jeito. Como que o Deus resolve virar homem? Me explica isso. Se melhor fora ser Deus, ser Espírito, Deus continua sendo. Você está me entendendo? Tem alguma coisa aí que nós não estamos pegando, que está ruim demais, que eu estou louco para ir para o céu de uma vez, eu não aguento mais essa gente. Claro que o homem que você vê hoje é o homem caído, e o que nós vamos estar lá no céu é o homem glorificado, mas ele fez Adão assim, ele não fez o homem caído, ele fez certo,
O homem é quem caiu. Ele veio resgatar a raça que ele mesmo criou, a imagem e semelhança dele, e que ele se transformou nela. Então, você tem que amar ser pessoa. Melhor do que ser anjo, melhor do que ser querubim, melhor do que ser serafim, melhor do que ser qualquer outra coisa. Ser homem. Não tem vida em Marte, ET, não sei. Se tem filho de Deus, não são. Filho sou eu. Raça humana. Dentre todas as raças do universo, anjo, querubim, serafim, os 4 seres viventes, tem um monte de coisa lá vivendo lá em cima, que eu posso até nem conhecer. Mas eu sou filho. A primícia da criação, melhor da criação dele, melhor que os anjos. Porque senão ele tinha continuado nessa linha de fabricação de anjos. Falou, não, vou pôr neles eu mesmo. E soprou-se para dentro de nós. E hoje em mim, em você, tem uma essência divina. Uma carnezinha aqui de segunda, feita para viver nessa terra. Talvez se vivesse na lua, ela ia ter que ser mais pesada, porque a lua tem gravidade. Uma roupa, mas que ficou tão boa, que vai para o céu. E Jesus era de carne e osso, atravessou parede, alguma estrutura não tão densa, é o corpo glorificado que atravessa a parede, e também comeu com os discípulos. Pedro estava pescando e ele preparando um peixinho na praia. Gosta de fazer um assado. Vamos comer na eternidade? Vamos. Não, onde é que está isso na Bíblia? Ele falou, essa é a última vez que eu sei com vocês, mas espero vocês, na casa do meu pai tem muitas moradas, e nós vamos cear de novo lá em cima. Vamos comer, meu amado, não tem essa não, acabou não, não precisa comer tudo agora aqui então, nessa terra, deixa um pouco lá para cima, porque tem gente que acha que vou morrer, não vou comer tudo que eu queria comer. Então essa humanidade me faz, essa humanidade de Cristo, esse amor que Cristo tem pela nossa criação, pela nossa vida, como uma obra de arte, me faz também amar, ser homem, e saber que é possível que um Deus seja homem. Então é possível que eu também pare de querer ser um espírito na igreja, na minha casa, evangelho, papai, briga e contenda por causa da Bíblia, porque a Bíblia diz isso, vai para o inferno, fica lá arrumando uma confusão, ao invés de ser mais humano, porque às vezes o que menos ajuda a família é o crente. Quer ajuda, vai lá com um primo, um tio lá, que até pode ser feiticeiro, que é mais caridoso, né, porque mais amoroso, mas às vezes o crente é o mais isolado do grupo familiar, que não ajuda ninguém, que não coopera com ninguém, que não vai levar comida quando alguém está passando de necessidade, que não vai visitar quando alguém está doente. Às vezes é assim que acontece com a gente. Turma está lá de festa hoje de manhã, nós estamos aqui na igreja, já vamos chegar só para comer, e também já vamos sair, porque tem culto de tarde, e outro vai trabalhar na igreja, outro, né? E assim a gente vai se isolando. Mas nem gosta de estar com eles, bebe, eles fazem um monte de coisa. Pois é, Jesus bebia com eles. Que estranho isso, né? Porque eles acusavam Jesus, tu come e bebe com pecadores e prostituta. Fácil esse Jesus, e não era fácil. Era muito polêmico, um rabino ainda, que é o pastor, não, eu vi o pastor na pizzaria, tinha umas cervejas em cima da mesa, umas garrafas, devia ser tudo do pastor. Não, isso é hipocrisia, fariseu, hipócrita. Se o pastor fosse lá da zona de Caxias, dos gringos, tudo bem tomar um vinho, mas agora daqui de Pelotas, não, aqui ninguém bebe nada. Fariseu, isso é uma hipocrisia, essa igreja é uma hipocrisia. Tem gente que é assim, né? Se coloca como, e ele que é o baita fariseu, na verdade, porque é um legalista, ele não entende, ele não sabe qual é o limite, quando eu posso e quando eu não posso alguma coisa. Então ele quer arrumar alguém que faça para legalizar ele. Tem gente que é assim também, que o pastor pode tomar cerveja aí?
Aí o pastor diz assim: pode, eu não tomo. Ah, não, se tu não toma, eu também não. Não, então, aí não. Ah, irmão, eu não tomo, eu resolvi não tomar. Não. Ah, mas aí tu me complica, porque se tu tomasse, eu já saia tomando. Agora tu não toma, se eu tomar, eu não sei se eu estou. Então fica tudo complicado, você está entendendo? E tem irmão que é o contrário, ele toma e ainda bota a fotinho lá no Instagram dele, da cerveja, faz aquela idolatria toda. Então tem de tudo, de fariseu e de hipócrita dentro da igreja, e fora dela. E a gente fica tentando achar quem é mais hipócrita para poder acusar. Não, esse é o hipócrita. Mas Jesus não estava nem preocupado, porque ele não tinha problema de identidade humana. Ele se tornou homem e disse: eu vou ter que cumprir o meu caminho. Por exemplo, tinha faculdade naquela época? Se alguém quisesse aprender uma profissão naquela época, entrar para a faculdade, sim ou não? Não, a profissão que você tinha era do teu pai. A faculdade era a melhor delas. Porque não tem melhor carpinteiro do que filho de carpinteiro. Porque teu pai vai te ensinar todas as manhas macete. Tu fica 10 anos na faculdade, quando você sai de lá, tu diz assim: sabe que eu não sei nada desse negócio? Aí vai trabalhar de empregado de alguém para aprender o ofício com alguém. Pode ter certeza disso. Que o engenheiro civil sai da faculdade de 5 anos de cálculo, de todas as matemáticas da vida e todas as físicas, e vai aprender com um pedreiro na obra. Quando for confrontado lá, o pedreiro: para, engenheiro, você está botando concreto demais, não bota mais, que é para se falta, não vai cair essa casa. Não precisa. Me obedece que eu sou engenheiro. Mas esse engenheiro só nos complica a vida dos pedreiros. Você está entendendo? E quem é que vai abrir a construtora para contratar um engenheiro? O pedreiro, que era servente, que virou agora mestre de obras. Ele vai lá e abre uma construtora e contrata 5, 6 engenheiros para trabalhar para ele. Você não vê engenheiro abrindo construtora. Então, a melhor faculdade estava lá dentro da tua casa. Você não sabia. Mas como teu pai já tinha perdido o rumo, não ensinou nada também, já nem conversava com o filho para ele não era discípulo, e aliás nem quero que trabalhe comigo, nem quero família junto comigo, não quero, às vezes o cara não quer nem filho nem mulher para trabalhar junto. Por quê? Porque vai dar briga no trabalho, vai dar briga mesmo, é assim mesmo, que isso é família. Você está entendendo o contexto da época? E funcionava bem. E Jesus se tornou um excelente carpinteiro, um excelente tudo, mas também foi para a escola rabínica. Algumas crenças que os fariseus tinham, e que você vai ver que Jesus pregou sobre isso, igual os fariseus. Os fariseus criam o seguinte: que independente que você estivesse numa casa, no campo, em qualquer outro lugar, e não no templo, porque você viu que tudo tinha a ver com o templo da época. A presença de Deus estava onde? No templo. Mas os fariseus ensinavam que em qualquer lugar que você estivesse, era possível entrar em contato com Deus sem intermediação de um sacerdote ou de um profeta. Moderno isso, hein? Para a época. Pois Jesus, ele disse lá em Mateus 18:20, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Os fariseus também falavam isso. Os fariseus criam que anjos existiam. E Jesus falou em Mateus 26:53: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Os fariseus, ao contrário dos saduceus, criam na ressurreição dos mortos, como eu te falei. Jesus disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 5:28 também falou da ressurreição. Todo fariseu, agora você vai se admirar, iniciava a oração dizendo o seguinte, em hebraico: Avinu Sheba Shamarim. Todas as orações começavam com essa palavra em hebraica, Avinu Sheba Shamarim, que traduzido significa Pai nosso que estás no céu. Então quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele começa: vocês vão orar assim,
Pai nosso, que está no céu, igual aos fariseus. Porque ele era um rabino, ele era um mestre da escola farisaica, cresce que da escola de Hilel. Te mostro por quê, daqui a pouco. Os fariseus também criam que os milagres existiam. Jesus também confirmou, João 14:12, digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas maiores ainda. Jesus estava com seus discípulos. Jesus escolheu 12 discípulos, porque um rabino formado, mestre, quando chegasse aos 30 anos, tinha direito de convocar os seus discípulos. E Jesus convoca 12 jovens. O mais velho deles era Pedro, já falei sobre isso aqui. Esse que os discípulos de Jesus tinham de 12 a 20 anos, com exceção de Pedro. João, 12 anos provavelmente. Sabe o que é isso? Eu dizendo, não pode, posso aí, me quebra todas as... Pois é. Você entender. Tanto é que eu já falei aqui, na semana passada, que só cobraram imposto dele e de Pedro, dos outros não. E de Pedro fica chateado e diz, eles cobraram imposto, meu e teu. Jesus falou, vai lá e paga os nossos dois, porque nós somos mais velhos. Os outros são menor de idade, só a partir dos 20 anos que paga imposto. Então eles não precisam pagar os impostos. Tremendo isso. É que nem eu dizer para você que José devia ter uns 40 anos e Maria devia ter uns 12 a 15 anos de idade, quando casaram. Já não pode? Pois é, você entender. Que com 12 anos... Com 13 anos, o menino passava para a fase adulta, fazia-se o bar baracá dele, o bar mitzvah dele, né? Que era passagem para a fase adulta. Com 13 anos, era considerado um homem já, tinha obrigações de serviço. Mas com 20, ele poderia se alistar, servir ao exército e pagar impostos. E com 30, então, tinha a voz de mestre, podia ser um rabino. Você está entendendo? E muito interessante era o seguinte, já não bastasse todas essas coincidências, né, que a gente está vendo aqui, que não é coincidência, essas duas escolas, né, Shammai, eu falei Shammai, mas a escola Shammai e Hillel, a escola de Hillel era uma escola de mais paciência, de um evangelho hoje mais igreja fogo, assim, né? A gente tem paciência com os irmãos que aprontam aí. Mas a escola Shammai era mais radical. Não criou na ressurreição. Mas algumas coisas se divergiam. Então Jesus, ele tem essa tendência mais moderada de aceitar o pecador, de amar a prostituta, você está entendendo? E eles diziam que, quando você era um discípulo, você era um talmidim no hebraico, era um aluno, um discípulo. Então se dizia assim, que você estava debaixo de um jugo. Vê se você entende. Todo discípulo que entrava debaixo de um rabino, se dizia assim, você está debaixo do meu jugo. Por quê? Você está em obediência a mim, você é meu aluno. Então você vai carregar o meu jugo, o meu peso. E aí Jesus diz assim, mostrando que ele era um rabino, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, sejam meus discípulos, sejam meus alunos, fique debaixo do meu jugo, e aprendei de mim. Ele era um mestre, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sou que nem esses hipócritas aí que ficam colocando fardo pesado. Não vai ser aluno desse ou daquele, vem ser meu aluno aqui. E uma multidão seguia ele, não só 12, depois 70, depois 500, você está entendendo? De discípulos que ele começou a formar. Por isso que quando Pedro vai na crucificação de Cristo, eles dizem, tu é daquela turma lá, daquela linha lá, porque tu fala que nem eles. Então o discípulo era reconhecido pela fala do mestre, você entende?
Mais alguma prova? Você quer que Jesus era um fariseu? Eu te dou. Ele era frequentador da sinagoga, ensinava e pregava nos sábados. Só um fariseu podia fazer isso. Ninguém ia deixar você ingressar num local desse se você não fosse mestre. Jesus acreditava em tudo que os fariseus acreditavam. A diferença é que os ensinamentos deles eram superiores. Ele fala como quem tem autoridade, disseram. Quem é esse? Quem é esse rabino? Que não é que nem os outros, que fala, abre ali as escrituras e fica botando jugo pesado em todo mundo. Ele fala como se ele viveu lá em cima. Ele tem autoridade. Você está entendendo? Aleluia. Deus é fiel. Eu como mestre, né? Gosto desses detalhes, de dar muitas provas nas escrituras, porque se eu falar de mim mesmo, você pode me contradizer, mas se eu falar das escrituras, você vai ter que contradizer a Cristo, ou a Deus, né, nas escrituras. Aleluia. Deus é fiel. E muito mais, tem muito mais coisa. Mas eu creio que você já conseguiu entender onde eu quero chegar aqui nessa manhã. Que é a hora de parar de fugir do teu chamado. Porque ele falou, eu vou te enviar como ovelha no meio de lobos. E a gente está querendo se infiltrar no meio das ovelhas. E ser ovelha com ovelha. E ele falou, não. Eu formei vocês agora, ele está dizendo. Eis que vos dou autoridade. Para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Agora vão, ide, pregar o evangelho. Ele estava fazendo um envio. Jesus inaugurou a escola dele, a sua eclésia, o seu grupo de pessoas, a sua igreja. Separou em ministérios, sistema altamente organizado, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Deu dons, capacitou espiritualmente, coisa que nenhum rabino podia fazer. Enviou o Espírito Santo, e por isso que ele falou, requer que eu vá agora, porque eu vou enviar um Consolador que vos ensinará acerca de todas as coisas, como se dissesse assim, vocês estão formados na escola, mas vocês não vão ficar sozinhos, vai ter um mentor sobre vocês agora. Olha que lindo isso que ele fez. Ele falou, eu estou indo embora, porque eu sou o mestre, e eu tenho algo a cumprir. E Jesus tinha algo a cumprir. Você sabe o que Jesus tinha a cumprir? Ele tinha a cumprir que lá no céu estava vazio um lugar, que era o lugar do sumo sacerdote, alguém que ministrava diante de Deus, intercedendo pelos homens. E por que esse lugar estava vazio? Porque Satanás, Lúcifer, ou Rei Liel, que era assim que Lúcifer era conhecido lá no céu, não como Lúcifer. Lúcifer é uma tradução latina, da primeira Bíblia em latim, a Vulgata Latina, que traduziu como Lúcifer era chamado de filho da alva, no texto de Isaías, capítulo 14, então esse alva é luz, então em latim fica Lucifero, Luxfero, filho da alva, filho do brilho, e a gente começou a chamar de Lúcifer, mas não é assim que ele era chamado no céu, ele é chamado de Heliel, H-E-Y-L-I-L. Se quer aprender mais, tem um vídeo meu lá no YouTube, no meu canal, falando 1h30 só sobre Lúcifer, quem ele era, o que ele fazia, o nome dele, o que aconteceu. E ele era um sumo sacerdote lá em cima,
Mas tem templo lá em cima? Tem. Moisés não subiu lá nos 40 dias e Deus falou: faz lá o tabernáculo igual a tudo que você viu aqui. O templo não foi construído, e Davi falou para Salomão: faz tudo conforme eu recebi do Senhor, as plantas que eu te dei, não muda nada, porque isso é figura do que há no céu. E se no céu tem um templo, tem um sumo sacerdote, e rei Eliel, ele era sumo sacerdote lá, ministrava diante de Deus. E como ele abandonou seu posto, Jesus vai e assume, e a Bíblia diz que ele não é sacerdote segunda a ordem de Arão, mas segunda a ordem de Melquisedeque, porque não tem começo nem fim de dias, e de lá ele intercede por você, a Bíblia diz, como teu advogado diante do Pai. Ele é o mediador, não há outro mediador, diz a Bíblia, entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus o homem. Ele que está lá em cima, porque a função do sumo sacerdote era essa: receber o cordeiro ali, e pegar os pecados, sacrificar, só que ele foi o único sumo sacerdote que foi o próprio cordeiro, então ele é o sacrifício vivo, você entende? É forte. Esse é o teu lugar, é a tua eternidade. Você vai saber de tudo isso, porque você vai viver nisso. E não sei porquê, você não vai saber aqui agora, tem que saber aqui. Isso é senso de eternidade. E também saber que você foi posto na tua casa, naquele lugar, no meio daquelas pessoas, para que você faça a diferença. Tem razão, apóstolo, chegar em casa agora, vou confrontar todo mundo, já vai começar. E se tiver alguém dormindo, a gente vai ter que acordar, que eu vou levantar no tapa. Porque eu sou que nem Jesus, eu gosto de virar a mesa. Não se engane. Não é por aí. Porque ele falou: o meu fardo é leve. Na minha escola rabínica de ensinamentos, os cansados e sobrecarregados podem vir até mim, e eu vou aliviar eles. Meu sistema, se havia escola mais rígida, e a escola de Hillel era mais leve, mais moderada, a minha é mais leve ainda, ele falou. Porque eu amo o pecador, eu amo a prostituta, eu abro a porta do reino para todos aqueles que quiserem entrar. E a sua não pode ser diferente. Apesar de Jesus ser da escola de Hillel, teve um momento, para que eu não me esqueça, que ele concordou com a outra escola. Por exemplo, os da escola de Hillel, que Jesus fazia parte, provavelmente, eles não aceitavam a carta de divórcio. E a outra escola aceitava, e eles vieram até Jesus dizendo: mestre, porque havia uma divergência entre as escolas quanto ao divórcio. Até hoje tem, não tem? Até hoje eles brigam que pode, não pode. Então tem gente que inventa a sua escola e divorcia, outro não inventa e luta, sei lá. Mas essa escola que não cria em outras tantas coisas, ou que era mais rígida, chegou para Jesus, por isso chegaram para ele para perguntar, e perguntavam para ele como um mestre: é lícito que se dê carta de divórcio? Porque Moisés deu para aquela que foi repudiada. E ele falou: bem verdade, está certo que dê, porque a escola que Jesus veio não dava, era proibido. Foi que dê, mas só em caso de adultério. Foi isso que ele falou? Foi ou não foi o que ele falou? Ele falou: tudo bem, vocês estão certos, nessa aí vocês estão certos, mas em caso de adultério. Não era assim desde o princípio da criação, mas por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu que desse. E o que era ser repudiado? Aí que vem a confusão, porque essa palavra foi traduzida por outras coisas. O repúdio foi traduzido por divórcio. Mas o repudiado era o seguinte: como o homem podia ter várias mulheres naquela época? Podia. Havia poligamia. Por isso que a Bíblia diz que o bispo seja homem de uma só mulher. Que muitos dizem aí que ele deveria ter só um casamento. Não era verdade, porque todos eles tinham poligamia. É que na hora de ser um bispo e ser um representante, eles não queriam um homem que tivesse 10, 20 mulheres. Não, que seja casado com uma só, como era desde o começo. Abraão, Sara. Mas depois veio a poligamia.
E ser repudiada era que o homem, quando ele arrumava outra mulher, ele desprezava aquela. Então ele casava com uma, e daqui a pouco jogava outra de canto, porque para ele a mulher era uma propriedade dele. E como ele comprou outra, ou ele casou com outra, aquela ficava desprezada. Então a vida inteira ela ficava ali, desprezada. Então essa mulher era uma mulher repudiada. Por isso que a Bíblia diz lá no Velho Testamento, Deus odeia o repúdio, não é o divórcio. Foi traduzido mal isso em 1611, na Bíblia King James. Foi traduzido repúdio por divórcio. E aí tem um erro muito grande. Deus odeia não é o divórcio, é o repúdio. Porque senão contradiziria, né? Jesus libera o divórcio em caso de adultério, e agora ele odeia o divórcio. O que está em crise? Ele odeia o repúdio. Ele odeia quando você casa, e falou, por isso que aquele que é infiel à mulher da sua mocidade. Ou seja, casa lá apaixonado. Enfrenta pai, enfrenta a mãe, faz o pastor arrumar a igreja toda, faz os padrinhos comprar roupa, dá presente, as crianças com um vestidinho de aio, está amando. Dá 2 anos, está odiando, quer matar, quer ver da frente, quer arrebentar com tudo. Por quê? Ele falou, eu odeio esse tipo de coisa. Esse repúdio que vocês têm. Desprezar outra pessoa que você enfrentou tudo, e amou, e agora ela é a pior pessoa do mundo. Então, como essa pessoa ficava discriminada à margem da sociedade, porque essa mulher nunca mais olhava e dizia assim, aquela lá é a repudiada lá, hoje já está com outra lá, e ele não tinha mais nada com essa mulher, ele desprezava ela. Então a escola de Hillel que Jesus pertencia, dizia, provavelmente Jesus pertencia, né? Alguém pode divergir de mim nisso, porque eu dei os textos bíblicos, mas a divergência é livre. Ela dizia que não podia, se deixava a mulher repudiada ali, mas não divorciava dela, você está entendendo? Deixava ela ali, no canto, vai, te vira, eu não tenho mais nada contigo, eu quero a outra agora. Então eu casava com outra, até 10 mulheres, 20 mulheres. Davi tinha 500 no seu harém, Salomão tinha 1000. E assim mesmo Salomão foi atrás da Sunamita, desprezou as 1000 que ele tinha, repudiava todo mundo. Era assim o costume da época, você entendeu? Você vê a briga lá de Lia com Raquel, uma tinha filho, então era mais amada, a outra não tinha filho, ficava brigando. E aí então a escola de Hillel falou, não, essa repudiada não vai ficar à margem da sociedade, libera ela, dá carta para que ela siga então a vida dela, vai viver sozinha ou case com alguém, que ela seja livre. E essa mulher com carta de divórcio, ela não era mais discriminada, a sociedade aceitava ela, porque o marido foi digno com ela, ela foi uma mulher digna, e ele botava na carta de divórcio, essa mulher não tem nada contra ela é uma mulher digna, ela seguia a vida dela. Você vê aí, o movimento feminista precisa aprender um pouco com essa turma aí. E aí então, essa escola, né, chegou para Jesus e confrontou ele. Tá, e aí? Os teus dizem que não pode dar carta de divórcio, a mulher fica lá repudiada. E nós temos, Moisés falou que pode. Ele falou, tá certo, vocês estão certos, pode. Mas em caso de adultério. O que não é uma, como é que eu vou dizer, uma condicional. Adulterou, tem que dar carta de divórcio. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou que é o único caso que pode ser dado na carta de divórcio, quando é adultério. Mas que melhor fora que se consertasse, que se perdoasse, que se retomasse. E muitos dizem que essa palavra está mal traduzida, que é adultério. Não, adultério é qualquer tipo de ato ilícito. Claro que tem muitas pessoas que se aproveitam disso, né? O que o cônjuge faz? Eu não gosto mais de você, eu te repudio, não tem mais relação sexual, não tenho mais conversa, eu começo a detonar você, e você ficando à mercê, dando lugar para o diabo, cai em adultério, eu te aponto o dedo e digo, você é um adúltero, você adulterou, mas nós estamos há 8 meses sem relação, eu caí. Não, você caiu porque você é sem vergonha. Carta de divórcio, Jesus me libera. Você está entendendo a manipulação da coisa? Tem muita gente que faz isso. E Jesus diz, eu odeio esse repúdio. Eu odeio esse repúdio que vocês fazem. Vocês estragam o relacionamento de vocês e depois botam a culpa no outro. Você está entendendo agora o contexto da coisa? Não? Mais ou menos, para esclarecer um pouco. Que não é o tema de hoje. Mas para falar das escolas, Jesus concorda com essa escola. E diz, não, tá, vocês têm razão.
E não era assim desde o começo, por causa da dureza do vosso coração. Que dureza é essa que ele está falando? A dureza de que você casa com alguém apaixonadíssimo, enche o saco de todo mundo, do pai, da mãe, e quer casar, porque aquele ali é teu príncipe ou a tua princesa, e depois despreza e repudia. Ele falou: eu odeio isso aí que vocês fazem. Vocês não são fiel ao parceiro de aliança de vocês. Na época que ele está lindão, ela está lindona, está tudo bem, é tudo bem. Na hora que entra braba, falta dinheiro, cai as coisas, tudo, vocês repudiam e querem arrumar outro, e assim vão indo. Você está entendendo? Então, nessa manhã eu digo: para, meu amado, de repudiar. Quer filho? Os filhos crescem. Para, meus filhos, pastor, não aguento mais essas crianças. Tinha que ter um botão de desliga. Tem, chama-se doença. Já viu criança doente? Cai a cabecinha assim e eles ficam. Esse é o botão de desligar do teu filho. Então fica amaldiçoando para você ver se ele não fica doente. Que nem uma plantinha que você todo dia bota veneno nela. Casamento. Deus dá a vida de solteiro para você curtir adoidado. Não quero, eu quero casar. Fica enchendo o saco o jovem na igreja que quer casar. Em vez de estar curtindo e vivendo a vida maravilhosamente, escalando montanha, saltando de paraquedas, porque se morrer não tem família. Não, depois de casar eu quero saltar paraquedas, eu não quero mais, não quero, entendeu? Deus odeia essas coisas em nós. Isso é iniquidade e pecado. Não desfruta do que tem, na hora que tem. Está sempre querendo algo novo, amado. Vai buscar na presença de Deus então. Aí não querem. Vou fazer uma vigília, vou orar, vou buscar. Não, eu quero algo novo, onde não tem que ser, onde tem que ir parar. Em cada etapa da tua vida e cumprir aquilo que você determinou. Agora assume o que você empreendeu na tua vida e vai até o final. E seja como uma ovelha no meio de lobos. Não seja como um lobo no meio de lobos. Ou como um lobo no meio de ovelhas. Cumpre. Levanta as tuas gerações. Cuida dos seus filhos. Não, mas eu quero ser feliz, meus filhos, que tomem o rumo da vida deles. Você não quis ter filhos? Já era para estar resolvido para ter filho. Qualquer um quer ter filho hoje. Não se resolve primeiro. Então esse caráter é que protege a unção. Não é a unção que permite que eu tenha qualquer caráter. Aí ele é assim, mas ele é uma benção. Não é assim. Nós temos que formar filhos e filhas hoje, que estejam prontos para o projeto de vida que vai ser dado para eles. Então avisa o teu filho: não casa nunca. Ele não vai aceitar, né? Mas, então treina ele para ter vitória no casamento. Treina ele para não adulterar. Treina como, pastor? Com exemplo. Jesus tinha os seus 12, você deve ter 1, 2, 3, 4 filhos, já está se perdendo? Jesus viveu com eles, andou com eles, caminhou com eles, amou eles, disciplinou eles. Jesus tinha a sua escola, você tem os teus. Jesus não tinha filhos, mas mais difícil que filho é o filho dos outros, que Jesus teve que criar desde os 12 anos, João, cada um dos discípulos ali, as mães interferindo, que é assim que as mães fazem. É que Jesus dá um lugar no céu especial para o meu filho, e os outros ficavam bravos, tudo uma gurizada. Você está entendendo? Cadê a gurizada para ser discípulo hoje? Amém, amados? Então a tua vida não é uma coincidência, a tua vida não é um caos. A vida de Jesus era tão pior que a tua. Foi um homem de dores, mas ele não abandonou. Ele era um fariseu e confrontou os seus. Você vai confrontar os teus. É os teus que vão te reclamar quando chegar em casa hoje. Isso é a hora. E você vai responder como? Hipócrita. Hipócrita, não vê que eu estava na igreja orando pela tua alma, tentando te tirar do inferno. Ele falou, aí vai dizer assim: então você quer me tirar do inferno? Você vai lá e faz a tua sopinha lá, porque eu vou fazer um churrasquinho aqui e vou comer sozinho. Vai, te engata com essa carne e vai para o inferno. Assim que tem crente que é um chato pra caramba. E Jesus não era assim, ele era assim com os dele, porque os dele tinham obrigação de cuidar do evangelho. Você está entendendo? Não com o pecador lá,
Ele não era assim com o pecador. Cuidou de Maria até o final. João, essa vai ser tua mãe. Não deixou ninguém, não desamparou a casa dele. Tinha irmãos. Tiago, que escreveu, é irmão de Jesus, irmão de sangue, filho de Maria com José. Você está entendendo? Ele cuidou de todos eles, transformou eles em discípulos. Ele teve vitória. Alguns não quiseram. Você está entendendo? Então ele foi humano. Foi humano. Tanto foi humano que não quis transformar a pedra em pão. Ele falou, não vou fazer isso. Assim não. Mas ele fez milagre, mas eu também posso fazer, você também. Acorda, isso é da humanidade. Então, esse é um tempo em que Deus vem restaurando coisas e te trazendo verdades, para que você desperte que você é uma benção, meu irmão. Você é uma benção. E se não fosse você naquela casa, não abandona. Se você abandonar, eles vão tudo para o inferno. Você sai andando a passos lá, quebrando a palavra de Deus, jogando as pessoas. Uma vez uma pessoa me falou assim. Falei, a pessoa pediu uma oração, não sei o que, eu quero casar. Eu falei, você nunca casou? Não, eu já fui casado, tenho filho e tudo. Eu falei, o que aconteceu? Ele me traiu. Eu falei, te traiu? A Bíblia diz que pode, por causa de adultério. Eu falei, como é que... Aí eu já sei, né? Macaco velho de aconselhamento pastoral, né? Falei, como é que foi isso? Eu não estava desgostosa com o casamento, era uma irmã, né? Estava desgostosa com o casamento e eu resolvi sair de casa. Falei, saí de casa, tu vê. Aí deu 8 meses, ele arrumou outra, pastor. Eu falei, você está doida, né? Eu falei, arrumou outra, adulterou. Então, eu tenho legalidade. Eu falei, você não tem legalidade nenhuma. Eu falei, você jogou ele. A Bíblia fala que o marido não deve se apartar da esposa, não deve se negar, que o teu corpo não é teu, é dele. Você sai 8 meses de casa e queria que o rapaz... Eu falei, tem cara que não vai esperar, minha filha, tem cara que vai cair. Eu falei, já está antibíblico. Você joga ele, agora acusa ele de adultério. Eu falei, você é culpada. Você acha que a pessoa aceitou? Não aceitou. Não, tudo bem. Estava convicta. E chamava o marido de adúltero. Devia pertencer a alguma escola rabínica, essa pessoa. Dos batistas, dos assembleianos, dos fogueanos. Só pode. Levantando uma falsa doutrina dela. Você está entendendo? Se assusta. Fique de pé nessa manhã. Em nome de Jesus. Graças a Deus pela tua vida, porque lá onde você está, no meio daqueles doidos lá, eu não poderia estar. Porque a tua família são os teus, são as tuas gerações. Esses dias fui fazer um atendimento aqui na igreja também. Uma menina, os pais tinham se divorciado, e por causa do divórcio dos pais, ela estava tendo, anos depois, isso vem manifestar anos depois, é como uma pessoa... É tanto trauma na criança que lá quando ela tem 15 anos, ela começa a bater pino, certo? Começa a estourar com depressão, com ansiedade. Aí você vai ver, porque quando ela é criança, os pais, nas brigas, no divórcio, aquela criança traumatizou. E ela está dizendo assim para mim, eu nunca mais quero ter filho, eu não vou casar. Eu falei, quando você casar e tal, não, eu não vou casar. Ela disse, eu não vou casar, não quero ter filho. Eu vou seguir minha carreira. Eu falei, quê? Falou, determinado, com 15 anos de idade. E eu falei assim, então você vai cortar a tua linhagem da face da terra, é isso? Ela me olhou assim, porque não pensa assim, né? Quem vem do mundo pensa assim. Eu falei, quer dizer que teu bisavô, teve teu avô, que teve teu pai, que teve tua mãe, é assim bem-vindo. Quando chegou em você, você diz, basta a minha geração sobre a terra, eu não vou levar adiante. Aí ela me olhou assim, eu falei, tua mãe nunca vai ter um neto, acabou o teu nome sobre a terra, é isso, teu sangue acabou em ti, filha única. E ela começou a pensar diferente. Ela falou, é verdade. Eu falei, pois é, você está vendo como é que é? Depende de você agora, a tua geração depende de ti, as minhas gerações dependem de mim. Eu não estou mais preocupado em ser feliz, eu tenho filhos. Se meus filhos estiverem bem, eu vou estar bem. Mas se meus filhos estiverem mal a vida inteira, eu não vou ter paz. Então cabe a mim orar por eles,
ensinar, guiá-lo. Você está entendendo? Eu quero orar com você nesse tempo. Quem sabe Deus falou contigo essa manhã, não sei. Quem sabe eu atirei para um lado e Deus falou no outro, porque é assim que Deus faz. E essa é a hora de pegar essa semente agora e empurrar para dentro da terra, para ver se ela dá fruto. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Pai, se Jesus pôde, nós também podemos. Ele falou: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Senhor. Por isso que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tudo, como homem, diz a Bíblia, em tudo ele foi tentado. Então às vezes eu acho que é só comigo, às vezes eu acho que é só para mim, às vezes eu acho que eu que estou sendo perseguido pelos céus, às vezes eu acho que o outro prospera mais do que eu. Mas nessa manhã, Pai, aquilo tudo, Senhor, que nós condenamos, da hipocrisia, das coisas erradas, na verdade, Senhor, um grupo de pessoas que tinha se perdido. Pai, em nome de Jesus, e hoje eu quero orar, Senhor, aqui, Pai. Tua palavra diz: eles veio para os seus e os seus não receberam. Às vezes nós estamos indo para os nossos não nos recebe, Senhor. Mas eu sei que o nosso discurso, a nossa linguagem, Senhor, às vezes é dura. Senhor, às vezes é sem paciência, é incompreensiva, é estressada. Senhor, nem nós aceitamos, não perdoamos. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por uma capacitação sobrenatural na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, capacita, Senhor Deus e Pai, os teus filhos, nos capacita nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, para ir, Senhor, e levar o Evangelho mais perto, Senhor, que a nossa casa, a salvar nossas gerações, Pai, a fazer os milagres ali na nossa rua. Deus, em nome de Jesus, a não nos amparar, Senhor, os nossos, Pai, a ter sabedoria e entendimento, saber como comer com eles, como beber com eles, Senhor, a ponto de não nos contaminarmos, não venhamos perder a santidade, como Jesus conseguiu, às vezes até virar algumas mesas, mas também, Senhor Deus, pelo zelo da Tua obra que nos consome, mas não virar pessoas, não machucar vidas, salvar. Ide, tem gente esperando uma titulação na igreja, um curso teológico. Mas como discípulo eu não preciso, Pedro não precisou, os discípulos não precisaram frequentar nenhuma escola, porque eles tinham um mestre dos mestres. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, é o nosso rabi, aquele que nos guia, aquele que nos ensina, aquele que nos vai nos dizer como agir, como falar, como fazer. Você não está só, não diga eu estou só, eu não sei o que fazer, eu vou precisar de um profeta, eu vou precisar. Ele falou: não, porque o lugar que eu vou mandar vocês não vai ter profeta, o lugar que eu vou mandar vocês não vai ter sacerdote, é a tua casa, é tu que está lá. Tu é o sacerdote, tu é o profeta, aprende a profetizar, aprende a ministrar, aprende, diz o Senhor, não fica, por isso que às vezes Deus tem que mandar o pastor embora da cidade, porque você pensa que vai ter para ele para sempre. Não, você tem o Espírito Santo de Deus, que nenhum outro teve, que João Batista não teve, que os profetas não tiveram, o tempo todo aí. Aprenda a ouvir. Não seja religioso, não seja hipócrita, seja o que Deus te chamou para ser, uma nova geração, uma nova escola, a escola do avivamento, a escola do profético, a escola de quem faz, a escola de quem não espera outro fazer. E saiba que esse jugo é leve. Se teu jugo está pesado, não é Cristo que você está seguindo, porque o jugo é leve por quê? Porque a mãe carrega por 9 meses o peso na barriga, mas quando sai, ela se alegra. Pode ser que o dia venha, a tribulação venha, o jugo se torne pesado por alguns momentos, porque eu estou tracionando o carro para arar essa terra, mas quando eu saio, descanso, e eu recebo a minha porção, a minha paga do dia, então eu me alegro e digo: não era tão pesado quando eu pensei, eu que sou um boi gritão. Deus é fiel, nessa manhã eu te abençoo.
Há uma capacitação sobrenatural vinda dos céus para ti. Eu posso ver nessa manhã o Senhor derramando mantos, o Senhor colocando mantos sobre ti, e diz: vai, eu já te dei vitória, eu conquistei tudo na cruz. Não tem nada que você não tenha que você tem que conquistar aqui, além do que eu já conquistei para ti. Diz o Senhor: toma posse. Ei, rebaste candarebaçô, aquele que ouve minhas palavras e pratica, esse é o que construiu a casa sobre a rocha, o praticante. Aleluia, te prepara, porque essa semana pode vir chumbo grosso aí, pode vir tribulação, pode alguém da tua casa se levantar, pode um filho confrontar você com o pecado dele, o marido, a esposa, o local do teu trabalho, eu não sei, mas eu sei que você vai dizer: Espírito Santo, meu amigo, meu mestre, meu rabi, eu sou da tua escola, não me deixa só agora, me ajuda aqui nessa situação, me diz o que eu tenho que fazer, me diz como ganhar. Dá-me sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Seja você um bom aluno, leia a Bíblia, ore, faça os teus jejuns, tenha uma vida com Deus abençoada. Te abençoe em nome de Jesus. Quarta-feira, agora dia 16, grupo de homens às 20 horas, vamos lá, discípulos, vem para a escola. Glória a Deus, um domingo abençoado, uma semana de vitória para ti. Lembra-te, teu mestre vai contigo. Aí, glória a Deus, Deus te abençoe, um abraço santo, aí mesmo de longe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.